Salve, salve, galera! Então, vamos à questão de número 8. Aqui é competência de área 6, habilidade 18. Muito importante que você apresente um domínio sobre a técnica de leitura, porque isso vai favorecer o seu trabalho, o desenvolvimento e a resposta assertiva. É necessário que você se acostume, se habitue ao treino, ao exercício constante da análise textual. Pois bem, vamos lá. O texto literário faz-se reconhecer um manifesto, sobretudo pela... Calma, novamente. O texto literário, ok, nós já temos essa informação que é tão preciosa. O texto literário faz-se reconhecer um manifesto, ou seja, estamos diante de um texto literário que é um manifesto, ou seja, é um documento literário que apresenta a ideologia que o autor apresenta com base na escola em que ele se filia. Imprescindível, portanto, levar em consideração o contexto de produção. Quem foi que escreveu o texto? Qual é a escola literária a qual ele se filia? E esse texto é um texto manifesto. E como é que nós percebemos que ele é um texto manifesto? Primeira coisa a ser feita, vamos lá. Professor, o que é um texto manifesto? Você precisaria dessa informação. É um texto em que nós observamos uma ideologia, tá bom? Certo? Tranquilo? Então vamos lá. O texto em questão, quem foi que compôs? Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade é um autor de que época? Século XX. Qual é a escola literária? Modernismo. Qual é a fase moderna? Primeira fase. Qual era a prioridade para os autores da primeira fase? Inovar. Então vamos lá. Se o texto em questão é um texto manifesto, se estamos diante de um poema e ele é um poema manifesto, como é que nós conseguimos perceber se tratar de um poema manifesto? Todo poema manifesto é um metapoema, ou seja, é um poema metalinguístico, ou seja, é um poema em que o autor vai falar sobre o próprio fazer poético, apresentando as suas convicções sobre o fazer literário vinculadas à escola literária a qual ele se filia. Por exemplo, professor, Profissão de Fé do Olavo Bilac é um manifesto parnasiano. É um poema metalinguístico que explica ao leitor como compor um poema parnasiano. Antífona do Cruz e Souza é um manifesto simbolista. E o poema 3 de Maio, do Oswaldo de Andrade, é um manifesto modernista. Como é que nós observamos isso? Primeiro, o título é um título incomum. Isso já é um elemento de modernidade, porque a proposta de modernidade era fugir do comum, do habitual. Depois, a estrutura do texto. Nós temos 1, 2, 3 versos. Esse texto é um haikai. Uma forma poemática mínima, um poema minimalista. Isso já demonstra uma intencionalidade de experimentalismo estético, de mudança ou alteração estrutural. Por que o texto chama 3 de Maio? Não sei. Aprendi com meu filho de 12 anos. Peraí. Então o cara aprendeu com o filho dele de 10 anos? Ele aprendeu com um filho de 10 anos? Mas normalmente não é o filho de 10 anos que aprende com o pai que aprendeu com o filho. Veja que há uma quebra, uma subversão de um padrão habitual, né? Que a poesia é descoberta. A poesia, então, é descobrir coisas que eu nunca vi. A poesia, portanto, está diretamente associada à ideia de invenção, à ideia de originalidade, né? Então, observem, por gentileza, que o eu lírico da composição está usando o poema para falar sobre o próprio fazer poético, esclarecer que o fazer literário é um processo de criatividade total, é dar asas à imaginação, é dar vazão à imaginação. Como o texto está apresentando a ideia de que o fazer poético está diretamente associado à liberdade de expressão, à inovação, à originalidade, e esse é o pensamento de modernidade, estamos diante de um poema manifesto, um manifesto moderno. Detalhe, por que o título é 3 de Maio? Estamos habituados a ler poemas que têm uma dimensão histórica, e eles sempre que fazem referência a datas históricas, representativas. No caso em particular, nós temos uma quebra, porque 3 de maio não é uma data importante ou relevante coletivamente. É uma data importante ou relevante para o poeta, porque foi o momento, segundo ele, que ele aprendeu com o próprio filho como compor um texto literário, ou qual seria a essência do texto literário, que está diretamente relacionada à descoberta, à originalidade, à inventividade. Sendo assim, como é que eu reconheço esse texto como sendo um texto manifesto? É através da forma? É claro que não. É através da temática? Também não. Eu reconheço que ele é um manifesto
sobretudo através da dimensão metalinguística. É através da linguagem? Não. Através da linguagem, não. Eu reconheço que ele é um texto manifesto, é um poema manifesto, porque o poeta usou o poema para refletir sobre o próprio fazer poético. Portanto, o reconhecimento é sobretudo pela dimensão metalinguística. Pela temporalidade? Também não. O texto em questão tem uma forma inovadora? Sim. Isso é característica de modernidade? É. Mas isso não o torna um manifesto, isso torna um poema moderno. A temática é voltada para uma situação do cotidiano, a descoberta de um pai através do contato com um filho, que o fazer poético é criatividade. Tematizar o cotidiano é característica moderna? Sim, claro. A linguagem é simples e espontânea, com reprodução da oralidade, isso é característica de modernidade também. O texto é atemporal, porque o texto serve perfeitamente para os dias atuais e nos faz refletir sobre algo interessante, que é nos abrir sempre para o novo, nos permitir olhar para as coisas com uma certa humildade, reconhecer que todo mundo pode nos ajudar de alguma maneira. Cara, é imprescindível lembrar que nós temos uma alternativa que responde ao enunciado e temos 4 distratores, que são alternativas próximas à correção, mas que não respondem. Portanto, eu queria dizer a vocês que a forma, a temática, a linguagem e a temporalidade são elementos que nos permitem reconhecer o texto como um texto moderno, mas eu não quero isso. Eu quero saber por que ele é um manifesto, sobretudo através de quê? Da dimensão metalinguística, porque todo poema manifesto, ele sempre será um poema metalinguístico, porque o autor vai falar sobre o fazer poético sob o ponto de vista da escola literária a qual ele se filia. Sendo assim, a questão de número 8 tem como resposta a letra B. Valeu, galera!